bom dia para vocês. Sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro do Minha Casa. Você é muito bem-vinda, pode pegar seu cafezinho, pode pegar seu chazinho, puxa a cadeira, puxa o sofá, puxa alguma coisa aí, o banquinho. Importante é a senhorita, a senhora chegar. Só chegue. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô me arrumando aqui com vocês. Muito bom dia, muito bom dia. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todas que compartilharam o encontro de ontem sobre o carnaval. Eu não sei o que aconteceu no encontro de ontem que vocês gostaram, além da média, porque eu fico de olho. E eu fiquei muito feliz quando, ao final do dia, eu dei uma olhadinha lá e vi os compartilhamentos, vi que tem gente nova chegando por aqui. Quero agradecer muito porque quando vocês fazem esse trabalho de multiplicadoras, isso ajuda esse trabalho a ganhar dimensão. Então, muito obrigada a todas vocês. Pega aí seu cafezinho, seu chazinho. Hoje eu tô sem nada, gente. Tô sem nada, esqueci tudo pra trás, depois eu pego. Tava ali futricando na caixinha de perguntas de ontem, porque ontem chegaram muitas perguntas boas e como eu precisei trabalhar à noite, então não consegui responder todas que eu gostaria de responder. E uma delas, não sei quem mandou, quero falar sobre ela hoje aqui com vocês. Inclusive acho que aqui eu consigo, não, aqui eu não consigo compartilhar. Mas ela perguntou o seguinte: como sair da dependência emocional? E por que eu vou falar isso? Porque ontem chegaram tantas perguntas do tipo: Marisa, meu marido... Vou falar aqui as que eu lembro. Marisa, meu marido fica no videogame quando eu vou falar com ele. Presta atenção nisso aqui, ó. Marisa, meu marido tá no videogame, quando eu vou falar com ele, vira briga. Marisa, meu marido tá fora de casa, mas eu não quero que nossa relação termine. O que eu posso fazer? Marisa, assim, só pergunta cuja resposta é: faça a imersão de sábado. Faça a imersão de sábado. Então, se você ontem colocou pergunta lá na caixinha que gira em torno de erros, que gira em torno de você estar fazendo o seu melhor e não está surgindo efeito, a resposta para você... Ontem eu nem respondi essa. Falei, não vou responder, porque essa galera já tem que saber, né? Tem que saber que se está acontecendo algo no seu casamento, você olha para sua caixa de ferramentas, aí você fala assim: não, isso aqui eu já usei, isso aqui também eu já usei, isso aqui também eu já usei, não tem mais o que usar. Não é... Você não tem ali na sua caixa de ferramentas. Isso não significa que não tenha mais uma ferramenta, 2 ferramentas, 3 ferramentas, 50 ferramentas. O que nós vamos fazer na imersão de sábado? Entregar, o que eu vou fazer? Entregar para vocês as ferramentas corretas. Tipo, para bater prego tem que usar martelo, não adianta usar furadeira, entendeu? Aí eu vou tirar a furadeira da mão de vocês, para vocês pararem de perder tempo. Então, para todo mundo ontem foram muitas perguntas. Para todas vocês que fizeram perguntas ontem na caixinha, que gira em torno de: está acontecendo um problema no meu casamento e eu acho que eu já fiz tudo o que eu precisava. Para vocês a resposta é: tira a mão do bolso, para de ficar com essa economia boba, olha para trás e vê o tanto de dinheiro que você gastou esse final de semana com carnaval, com visita, com não sei o quê, e invista naquilo que para você é prioridade, que é seu casamento, tá bom? E se inscreva porque amanhã o preço irá mudar. Então hoje é o último dia que vocês têm para adquirir a imersão por R$ 97,00, beleza? Pronto, tá dado o recado. Então, para todo mundo que fez pergunta ontem sobre erros, como agir, a resposta é: faça a imersão. Ah, Marisa, mas sábado eu vou estar indisponível, então compre a imersão e a gravação para você poder acessar depois. Então, bora lá.
Já comprei já faz tempo, né, Ana? Aí tem que ficar ouvindo, porque tem gente que não comprou ainda, tem gente que tá esperando passar, tem gente que vai esperar segunda-feira para falar assim, como é que faz a imersão? Como é que participa da imersão? Tá? Então vamos lá. Aí eu peguei uma perguntinha, por isso que eu me atrasei hoje 3 minutos, porque eu falei, não, eu vou procurar uma pergunta que não tenha nada a ver com o que vai ser trabalhado lá na imersão. Nem é que não tenha a ver. Que fuja um pouquinho disso. De erro e como lidar, de perdão, como lidar, de traição e como lidar, de grosseria e como lidar. E eu achei uma pergunta que é, Marisa, como sair da dependência emocional? Esqueci de pôr o emocional aqui no título. Como sair da dependência emocional? E eu quero falar para vocês, nessa meia hora que nós temos aqui. Sabe, meus amores, sábado nós vamos fazer esse mergulho, então quem gostar do assunto de hoje, com toda certeza vai amar a imersão. Lá eu vou mostrar para vocês, e aqui eu já quero adiantar, que nós não podemos nos esquecer que antes de ser uma mulher casada, a gente foi uma mocinha, a gente foi uma criança, e eu sei que você já ouviu falar disso aí, por aí, mas aguenta aí que você vai entender. Eu quero trazer algo novo para você hoje. Antes de ser essa mulher casada, que lava, que passa, que cozinha, que faz sexo com o marido, que segura as pontas dentro de casa, que às vezes trabalha fora de casa e trabalha dentro de casa, e se não trabalha fora, trabalha muito dentro de casa. Antes de ser essa mulher, você foi um ser no mundo. Você passou por várias experiências, mas a mais marcante de todo ser humano é a experiência na vida familiar. É a experiência ali dos primeiros anos, da forma como a gente... É a experiência da nossa chegada ao mundo, da forma como nós somos atendidos nas nossas necessidades quando a gente ainda era muito criança. A gente passa um longo período da nossa vida, e é um período muito determinante, a gente passa esse longo período na dependência de outras pessoas. A gente passa uma boa parte da nossa vida, então se você parar para pensar, se você tem 40 anos, você passou metade da sua vida, né, até mais ou menos os 18 anos, totalmente dependente de outras pessoas, dependente de adultos, em alguns casos até dependente de outra criança, né? Porque às vezes na ausência do pai, na ausência da mãe, quem cuidou de você às vezes foi uma outra criança, seu irmão mais velho que também era criança. Enfim, a gente não pode fechar os olhos e esquecer que aquilo que às vezes a gente está atravessando dentro do nosso casamento, e que é difícil, e que é doloroso, desse período onde a gente foi muito dependente de outros adultos. A gente não pode perder de vista que os adultos que nos cuidaram lá naquele período em que a gente era totalmente dependente, às vezes eram adultos que tinham muitas feridas, eram adultos muito despreparados em termos de conhecimento. A minha mãe fala, né? Muitas vezes ela assiste as aulas aqui. O ar travou? Hein? Peraí. Travou? Voltou? Aqui tá ok. Para algumas travou, para outras não. Quando a equipe fala que travou, aí a gente tem que parar tudo. Gente, eu não tenho a menor ideia, eu não mexi em nada. Não mexi em nada. Voltou, tá. Então vou voltar um pouquinho, tá? A gente precisa lembrar que os adultos que cuidaram de nós lá naquele período onde a gente era totalmente dependente, esses adultos talvez, eles também esses adultos na sua totalidade, tá? 100% desses adultos também foram criados por outros adultos que também tinham as suas falhas, as suas dores.
Então, quando essa moça perguntou, né, Marisa, como sair da dependência emocional? Eu entendi exatamente que o que essa moça está trazendo, o que essa mulher, né, casada está trazendo como dor, é uma dor que não começa no casamento. E é por isso que tanta gente se divorcia. Por quê? Porque acha que essas dores, elas são provenientes daquele encontro matrimonial. Acha que se talvez tivesse casado com outro homem, muito provavelmente aquela dependência emocional não existiria. E aí fica muito fácil a gente atribuir ao nosso marido o responsável pelas nossas mazelas. E fica muito fácil de a gente fantasiar perigosamente que um outro homem no lugar do nosso marido seria o tchan perfeito. E aí é onde muitas mulheres tendem a tomar decisões pelas quais se arrependerão para o resto de suas vidas. Por quê? Porque daí muda de parceiro e aquela dependência emocional não se desfaz. Alguém perguntou aqui, como é que eu vou saber se eu sou dependente emocional? Como é que eu vou saber? Bom, primeiro que existe um protocolo, né, para a gente poder diagnosticar isso aí. Mas em geral, a gente sente que sem o outro, sem a validação do outro, sem o suporte do outro, sem o aval do outro, ou sem a presença do outro, sem o conselho do outro, é como se eu ficasse sem uma perna. É como se eu sentisse que o outro é a minha segunda perna. Que o outro é a metade do meu cérebro. Que se ele não estiver me ajudando a pensar que tudo vai dar errado, é aquela sensação de que se eu não tiver ele aqui do lado para me ajudar a pensar uma solução aqui para esse problema da escola dos filhos, eu não vou ser capaz de fazer. É uma dependência. Imagina o que é a dependência financeira. É você não olhar assim para sua conta bancária e não encontrar lá nem nada, tá zerada a sua conta bancária, e qualquer coisa que você vai fazer, da menorzinha a maior, você precisa de dinheiro do seu marido. Essa é a dependência financeira, tá? Eu não tenho autonomia. Ou às vezes eu tenho meu recurso, mas eu não consigo comprar nada se antes não tiver o aval do marido. Esses são exemplos de dependência financeira. Pega isso e joga para o campo emocional. Então, as minhas emoções são validadas pelo outro. Eu só fico segura para tomar alguma decisão ou para fazer algum movimento se o outro me validar, se o outro concordar. É um medo muito grande de fazer né, tomar uma decisão. E se der errado, o que vai acontecer? Então eu dependo do outro. Só que essa dependência, o excesso de dependência emocional, porque dependência emocional do marido é saudável. Por isso que eu achei legal quando ela colocou isso aqui, né? Como sair da dependência emocional? A primeira coisa que eu responderia para ela é: para que sair da dependência emocional? Um pouco de dependência emocional dentro do casamento vai muito bem, conecta. Vai falar que você não acha legal uma esposa que uma amiga que muitas vezes fala pra você assim: ah, não, amiga, então tá, eu vou consultar o Sérgio, aí eu vou ver o que o Sérgio fala, dependendo do que ele falar, a gente vai ou a gente não vai. Você acha bonito aquilo? Agora, o excesso disso, tipo, tudo que vai fazer, ela tem que perguntar pro Sérgio, tudo que ele vai comprar tem que perguntar pro Sérgio, tudo que vai decidir, tudo que vai não sei o quê, tudo que vai escolher, tudo, não dá. Né? Então, o excesso de dependência emocional, anota isso aí, quem gosta de ter o caderninho, coloque. Dependência emocional do marido é ok. Dependência emocional da esposa é ok. O excesso de dependência é que não é legal. E eu acho que ela estava falando aqui do excesso de dependência, né? Interessante, porque eu tinha certeza e ainda não tinha uma sensação de que sou dependente emocional, mas minha psicóloga diz, juro que não, jura que não. Meu esposo colocou um ponto final em um relacionamento de 10 anos, diz que gosta de mim como pessoa. Vocês estão no outro assunto agora, né? Pra vocês aí, que Marisa, eu tô com um problema, não sei como resolver, estão acontecendo erros no meu casamento. Gente, imersão de sábado, sai da aula agora, se inscreva, amanhã vai aumentar o preço. Quem quiser comprar por apenas R$ 97, a hora é agora.
A hora é agora, tá? Por quê? Porque se você não está conseguindo resolver os seus problemas dentro do seu casamento, relacionado a erros, perdão, a imersão é como lidar com erros dentro do meu casamento. Se você não sabe como lidar com erros, a minha pergunta é: o que você vai fazer segunda-feira? Porque segunda-feira vai ter passado imersão, segunda-feira eu não vou falar de imersão, segunda-feira nós vamos tocar o bonde, nós vamos falar de outros assuntos. E aí você vai fazer o quê? Porque aí será tarde demais, pelo menos no que diz respeito a estar comigo, com todo o conhecimento que eu vou trazer no sábado, tá? Então, voltando aqui na dependência emocional. Não adianta, e nós vamos falar sobre isso dentro da imersão, não adianta a gente querer curar dependência emocional, dificuldade de se posicionar, dificuldade de falar o que precisa ser falado. Não adianta a gente querer tratar isso se a raiz disso é um pouquinho mais atrás, é um pouquinho anterior ao casamento. Então, quando eu vi essa pergunta ontem de dependência emocional, na hora, gente, na hora, eu pensei em perguntar para essa moça: como foi a sua relação com seu papai e com a sua mamãe? Mais especificamente, quem faltou a você? Papai ou mamãe? Porque não tem como uma mulher que teve um bom relacionamento com o pai, um bom relacionamento com mãe e desenvolver dependência de um homem, uma dependência exagerada. Não tem como, sabe assim, água e óleo que não tem como misturar. Não tem como. Chegou com a tal da dependência emocional, ou seja, chegou com faltando essa perna, né? Que você tem que pegar a perna do outro emprestada para conseguir ficar firme na realidade. Se você está capenga, se você sente que a você falta metade do seu cérebro, porque o outro é que tem que pensar por você, metade do seu braço, porque é o outro que tem que fazer por você, metade da sua perna ou uma perna, porque é o outro quem tem que andar por você. Se você sente isso, eu posso te garantir a você. Em algum momento, lá quando você era muito dependente, faltou papai ou mamãe ou ambos. E faltar pai e mãe não tem necessariamente a ver com um dos dois ou os dois terem morrido. Às vezes, a nós faltou o pai, sendo que o pai era presente. Ele era presente em casa. Ele era presente como provedor. Mas a essa mulher talvez tenha faltado, mesmo esse pai sendo presente, mesmo ele sendo provedor, talvez a ela tenha faltado a tal da validação vinda do papai, que nada mais é do que o papai olhar e dizer: você é boa no que faz, você é capaz, você é forte, você é inteligente, você é bonita, olha, você sabe resolver os problemas. E o elogio que o pai faz, ele vira identidade. Então, para vocês entenderem o prejuízo de um divórcio, tá? Vocês aí estão achando que, bobagem, menina, divorcia, porque você divorcia, você arruma outro. Se você tem filhos, principalmente filhos menores de idade, até os 18 anos, você não tem noção do que essa ausência paterna faz na vida de um filho. Atinge diretamente a identidade desse filho. Por quê? Porque os elogios do pai tendem a afirmar a identidade da criança, fora uma lista enorme de benefícios que tem a figura paterna, né? E por isso que a gente luta aqui para que os nossos maridos estejam saudáveis, para que eles consigam exercer não somente não somente o papel de marido para nós, de provedor, mas também para os nossos filhos o papel de pai, e um pai minimamente saudável, tá? Então, o que acontece? Olha para vocês verem a seriedade dessa pergunta que ela traz, né? Como sair da dependência emocional. Se essa mulher não se cura e segue na dependência emocional do seu homem, vocês acham que ela está cheia o suficiente para transbordar nos filhos? Vocês acham realmente que ela está pronta para exercitar a maternidade da maneira saudável, da maneira que esses meninos que ela tem precisa? Não está. Essa é a resposta.
tá? Por quê? Porque eu não estou dando conta de ficar segura em minhas próprias pernas, tá? Eu tô sentindo que falta uma perna, que eu tenho que pegar emprestado com meu marido para poder me firmar. Então, o que acontece? As consequências começam a transbordar nas próximas gerações. Então, essa mulher dependente emocionalmente desse marido, se ela não trata isso, ela não consegue fazer para os seus filhos aquilo que é preciso. Logo, os seus filhos, quando crescerem, talvez irão desenvolver nos seus relacionamentos dependência. Por quê? Porque faltou a mãe. Marisa, mas eu parei minha vida para cuidar desses meninos. Você vem falar um negócio desse para mim? Mas não é só sobre presença física. Não é só sobre presença física. Por isso que eu não defendo casamento, ficar casada por ficar casada. É ficar casada num casamento bom, onde os dois são responsáveis e fazem a própria parte. Por quê? Porque os filhos precisam dessa saúde, da nossa saúde emocional. E muitas vezes eu fico ali procurando como que eu saio dessa dependência emocional com o marido. Mas se eu não resolvo a causa, eu não saio dessa dependência. Aí são 8 anos de terapia, aí você vai pro reiki, aí você vai tomar passe, aí você vai fazer novenas, vai fazer de tudo. E algo sempre fica em aberto. E a dependência tá lá, como um convite. Todos os dias parece um convite para você voltar para aquele lugar, de ficar sem uma perna, né, pulando na vida. Olha aqui, papai e mamãe indisponível, eu sou dependente emocional em excesso, não tive meu pai ao lado, cresci só com a minha mãe e meu irmão. Isso pode prejudicar meu casamento? Pode. Pode, e eu vou te contar por quê, Rose. Quando a gente não teve um bom relacionamento com o nosso papai, né? Porque nesse caso aqui, né, você não teve o cheiro do pai, o colo do pai. O lugar do pai fica vazio. Fica vazio. Você preenche só com fantasias, você preenche só com o que falam dele, que geralmente falam mal, né? Geralmente a mamãe tá ressentida. É muito difícil, gente, uma mulher casada que não está bem com o seu marido falar bem desse homem para os filhos. Ela mistura tudo, ela acha que o pai das crianças é o marido dela, e não é. O marido dela é uma coisa, o pai das crianças é outra. Se eu não tô bem com o Juliano, mesmo ele sendo pai dos meninos, os meninos têm nada a ver com isso. Se eles vierem elogiar o papai, ou perguntar, por que é que o papai não veio? Eu não tenho que misturar meu marido com o pai deles e falar, porque o pai de vocês é um, sei lá o que, irresponsável. Não, meu marido é irresponsável. Ou meu marido está sendo irresponsável. Mas o pai de vocês é maravilhoso. Isso é o que tem que estar no meu coração. Marisa, mas ele não foi maravilhoso. Ele não sei o quê. Então, você vai enchendo o seu coração com isso. Meu pai é ausente, meu pai não presta, meu pai nunca quis saber de mim, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai aquilo. Só que o papai é a figura masculina que a menina tem o primeiro contato. Então, se esse pai é ausente, se esse pai é agressivo, se esse pai é não sei o que lá, se esse pai... O que a menina vai pensar? Homens são assim. Aí ela vai casar com mulher ou com homem? Ela vai casar com homem. Quando ela casa com homem, quando ela escolhe o homem dela, ela acha que tudo aquilo que ela pensava do pai dela vai ficar guardada numa caixinha aqui mental. Não, aquilo que eu pensava era sobre o meu pai, não tem nada a ver com o meu homem. Você que pensa. De repente está tudo uma bagunça dentro da sua cabeça e você está projetando... Cadê meu caderno, gente? Cadê o desenho que eu fiz ontem? Lembra que eu falei do trauma? Lembra que eu falei das dores? Lembra que eu falei das fantasias? Que fica tudo ali, né, enfiado dentro do inconsciente e de repente aquilo vem à tona. Então, de repente, na hora de escolher um homem, vem à tona o que é homem? O que é marido? Ah, marido é aquele homem agressivo, marido é aquele homem que bebe, marido é aquele homem que explora a mulher. É a sua lembrança do que é marido, porque é a lembrança que você tem do seu pai como marido. Aí o que acontece? Na hora de escolher o seu homem,
curiosamente, você escolhe um homem que tem algumas coisas parecidas com o seu papai. E se você escolher um que é o oposto do seu pai, vira e mexe de alguma forma, você estranhando aquilo. Que coisa estranha, né? Porque parece que eu tinha aqui comigo que marido é irresponsável, que marido bebe. O meu marido é da igreja, meu marido não gosta de álcool, meu marido é caseiro, meu marido é íntegro. Por que que eu fico fugindo de sexo com ele? Por que é que eu falo mal dele? Por que que parece que eu sinto que se ele for embora não vai fazer muita diferença? Mas na hora que ele fala que vai embora, meu Deus do céu, me dá um susto. É porque a figura que você escolheu é muito diferente da figura com quem você se relacionou lá na sua primeira infância, ou a figura que pintaram para você sobre o seu pai. Então, quando a gente se vê na vida adulta passando por certos problemas dentro do casamento, não adianta a gente querer resolver só resolvendo com o nosso marido. A gente precisa resolver olhando para o nosso histórico. E sim, nós vamos falar sobre isso dentro da imersão, focado nos erros. Por quê? Porque muitos erros dos maridos, muitos erros das esposas têm tudo a ver com o que elas passaram nessa primeira infância. Tem a ver com a forma como foi a relação dessa mulher ou desse marido com os genitores, com os pais adotivos, com a dona da creche, com a avó ou o vô que criou. E essas coisas, meus amores, não adianta a gente querer fugir. Aliás, você pode até fugir. Você só não pode querer que a sua vida dê muito certo se você não encarar essas coisas, se você não olhar profundamente para essas coisas. O meu trabalho aqui na internet, antes de ser a cura de casamentos, é a cura de duas pessoas que escolhem ficar juntos na vida, o marido e a mulher. Por quê? Porque um dia eu, perdida na vida, tinha perdido um casamento, trabalhava feito uma louca e não curtia direito a vida, mesmo ganhando dinheiro, um buraco no peito que nada satisfazia. Ali eu entendi que tinha alguma coisa muito errada com a minha vida. E ali eu entendi que se a gente não se cura nesse nível que eu tô falando para vocês, num nível muito profundo da nossa existência, da nossa vida, é muito, mas assim, você tem que contar muito com a sorte para as coisas darem certo. E aqui eu estou incluindo sua saúde física, estou incluindo sua prosperidade financeira e estou incluindo as suas relações. Relação com o filho, relação com o marido, relação com pessoas, com... Olha aqui, meu marido não faz nada sem a minha presença, eu tenho que ajudar em tudo. Aí, Marlene, eu te pergunto, faltou o que para o seu marido? Papai ou mamãe? Ou os dois? Porque nunca, gente, nunca, coloco isso na cabeça de vocês. Corta a cabeça aqui, ó. Cortei, abri a cabeça de vocês, vou colocar isso lá dentro. Nunca pensem que é normal um sujeito adulto, um homem adulto, barbado, não dá conta de tomar as decisões por si só. Depender da mulher para tudo. Nunca, isso não é normal, nunca. Um homem que bebe e pega um carro para dirigir. Nunca que isso vai entrar dentro da normalidade. Isso não é normal. Só faz isso quem está adoecido. Só faz isso quem está de alguma forma buscando a morte. Só faz isso quem está de alguma forma buscando problema para a própria vida. Inconsciente, de forma inconsciente. Ou seja, não está saudável. Uma mulher que tem medo de falar as coisas para o seu marido. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Isso não está correto. Uma mulher que tem medo de se posicionar com seus filhos. Isso não está correto. Essa pessoa está adoecida. Uma amiga que tem medo de chegar para outra amiga e falar a verdade porque, se ela me largar, se ela não quiser minha amizade, se ela... Vou ficar suportando, porque, se ela abandonar... Essa pessoa não está saudável.
O marido fica jogando videogame, um mundo tá caindo na cabeça dele, ele tá jogando videogame, e ele joga videogame não é 2 horinhas, a parte da manhã não. Ele joga videogame o dia inteiro, ele vira a madrugada, no outro dia ele dorme até tarde, a hora que ele acorda ele já vai pro videogame, ele foge, ele usa o videogame como fuga. Um homem que se droga para fugir da realidade. Um homem que mete a cara no trabalho, trabalha até quase morrer, não precisa mais de dinheiro e o cara tá trabalhando, ele tá adoecendo, ele não para de trabalhar. E não adianta, não tem nada que você fale que essa pessoa não está saudável. Uma mulher que vê o marido trair, sabe que ele tá traindo e tem medo de entrar em contato com essa verdade. Fica fingindo que não é com ela. Essa mulher não está saudável. Uma mulher que o marido não pode piscar, não pode respirar, que ela já suspeita que tem alguma coisa. Essa mulher não está saudável. Como é que a vida vai dar certo se nós não estamos saudáveis? E aí eu te conto uma verdade. Nós não estamos saudáveis. Quem não está saudável, Deus que me livre, vou me tirar dessa. Deus que livre. Quem não está saudável por alguma razão. Aí eu te pergunto, como é que você consegue dormir sabendo que você não está bem, mas você não sabe qual é a razão desse mal-estar? É a sua vida que está em jogo. Como é que você vai dormir tranquila, sabendo que seu marido não está bem e você não sabe qual é o motivo pelo qual ele não está bem? Como que você consegue? Meu pai e a minha mãe direto iam embora e ficava 2, 3 meses fora de casa. Depois voltavam como se nada tivesse acontecido. Ah não, meu pai traía minha mãe, ia embora, ficava 2, 3 meses fora, depois voltava como se nada tivesse acontecido e ela aceitava ele de volta. Até que um dia ela se cansou e mandou ele embora. E o que a senhorita está fazendo? Repetindo essa história? Você está esperando a hora em que você também vai encher o saco e mandar seu marido embora? Ou você vai fazer um pouquinho diferente da sua mãe, porque a sua mãe talvez não tivesse conhecimento, não tivesse acesso ao conhecimento. E talvez ela tivesse visto outras mulheres fazendo isso e achado que esse era o caminho. Se eu contar para vocês a quantidade de mulheres da idade da nossa mãe que me segue e que sempre falam para mim o seguinte, lá na mentoria, no direct, aqui, na caixinha, eu me arrependo demais de não ter lutado pelo meu casamento. Eu arrependo de não ter chamado ele de volta depois que eu mandei ele embora. Mas eu não sabia o que fazer. Eu achava que se eu chamasse ele de volta depois que eu mandei embora, que eu ia ter que tolerar aquilo. E aquilo eu não ia tolerar. Agora eu vou falar para vocês, na idade da nossa mãe não existia internet. Terapia, gente, era coisa para rico milionário. Ou seja, livro trazendo esse conhecimento não era acessível. Essas coisas estavam sendo estudadas lá na Alemanha. Livro traduzido com essa teoria que eu trabalho aqui com vocês foi traduzido para o português. Nossa mãe já tinha a gente, já estava amamentando a gente, já estava... Quer dizer, que recurso elas tinham para fazer diferente? Então elas mandavam embora, depois vinha uma sensação de, meu Deus, parece que não era isso que eu queria chamar ele de volta. Mas eu vou chamar ele de volta para fazer o quê? Aguentar isso? Então deixa para lá. Assim, de mulheres altamente depressivas, ou altamente ansiosas, ou desenvolvendo doenças gravíssimas. Por quê? Porque somatizaram aquele remorso de ter mandado embora, ou aquela dor, aquela angústia de eu mandei embora, eu queria de volta, mas como que eu vou chamar de volta para simplesmente suportar isso aqui? Não dá. Então eu tenho que amargar essa minha decisão, porque elas não tinham a oportunidade que nós estamos tendo. E eu convido vocês a pensarem o quanto vocês têm agido como elas, como se não tivesse recurso, como se não tivesse o que fazer. Como se tivesse que ou mandar embora e suportar o divórcio, a distância, ou então aguentar.
Eu vejo muito isso. Muitas mulheres que vivem o 8 ou 80. Marisa, ou eu me humilho para esse casamento durar, ou então eu preciso ser forte para suportar o divórcio. Gente, mas existe um caminho do meio? Não. Existe um caminho do meio possível. Eu conheço 7.000 mulheres, alunas aqui, que restauram casamentos. Se não restaurou, está no processo de restauração. Procurando ver qual é o pontinho que ainda falta apertar, qual o parafusinho que ainda falta apertar. Se é possível para tantas mulheres, se é possível para mim, que sou uma mulher comum, por que não seria possível para você? Aqui, a Rosimeire está dizendo, Euzinha. Olha aqui, meu marido, o mundo está desabando e ele no celular. Isso não é saudável. Isso não é eu não gosto de falar a palavra normal, porque dentro da psicologia a gente evita esses termos, né? Normal e anormal. Mas se a gente fosse falar, esquece que eu sou psicóloga e que eu posso falar o que eu quiser, o termo que eu quiser, eu diria, isso não é normal. Eu aprendi com você que meu marido é adoecido. Ele não é, ele está. Ele nasceu perfeitinho. Às vezes não, às vezes ele já nasceu cheio das coisas, porque às vezes a gestação dele foi muito conturbada. O pai bateu na mãe, o pai foi embora, a mãe tentou abortar. Gente, eu conheço marido, sentou na minha frente na época de consultório, marido, cuja mãe tentou abortá-lo. É o marido, né? A esposa fazia terapia comigo, aí falou pro marido ir, o marido foi. E quando eu fui sondar com ele, como tinha sido primeira infância, gestação, por isso que dentro do casamento 5D, na minha mentoria, existe um protocolo com 40 perguntas para a mulher responder sobre o marido. Por quê? Porque, gente, vocês não conhecem o marido de vocês, essa é que é a verdade. Mas resumindo, aí o caso lá era um homem cuja mãe tinha enfiado agulha de crochê na vagina para tentar abortá-lo. Para tentar abortá-lo. Você tem noção o que é um homem, uma criança? Que antes dele ser homem casado, ele era uma criança. Você tem noção o que é uma criança saber isso sobre a própria vida? Porque quando eu perguntei como foi a sua infância, e ele contou, e eu senti que tinha algo a mais. Como foi a sua gestação? Aconteceu algo grave? E ele falou sim. A minha mãe enfiava agulha de crochê na vagina para tentar me abortar. Você tem noção do que é um menino crescer sabendo que a mãe tentou matá-lo com agulha de crochê? Tem noção? Não tem, né? Porque não aconteceu isso com você. Mas não precisa acontecer com a gente pra gente imaginar o que é isso. Então os maridos não são doentes, tá, dona Marlene? Eles não são doentes, eles estão. Esse menino tava lá desenvolvendo bonitinho, saudávelzinho, fazendo o que era preciso fazer. Mitose, meiose, que esse negócio todo que o nenenzinho faz, que o feto faz. Tava lá, o embriãozinho faz. De repente começou a cutucar ele. De repente ele começou a receber descarga de hormônio, descarga de adrenalina. A mãe briga com o pai, ele começa a ouvir a voz da mãe alterada, ele ouve o choro da mãe, ele ouve... Gente, aí uma coisa que era para ter se desenvolvido assim, desenvolveu assim, né? Um rolo danado. Então, ele não é doente, ele está, por conta, às vezes, de coisas que aconteceram muito lá atrás. Então, estou aqui para dizer para vocês que dependência emocional, como no caso que essa moça perguntou, assim como tantos outros problemas que afligem vossos coraçõezinhos, muitas vezes tem origem não no casamento, mas lá para trás. Então, para você que fez essa pergunta, como sair da dependência emocional, eu vou dizer para você. Dá uma olhadinha para sua relação com seu papai e com a sua mamãe. Vai te ajudar.
Olha aqui, meu marido ajuda demais a mãe. Ela foi embora com outro homem e deixou os filhos com o pai. Isso aqui, gente, se eu for ouvir comentários, se eu for ler comentários, todas vocês, se vocês conhecem minimamente a história do marido de vocês e a própria história, vocês vão ver que o que eu estou falando é a mais pura verdade, que realmente tem uma raiz. Que realmente não é do nada que um homem adulto que deveria estar pagando conta, servindo ao mundo lá fora através do muque dele, através da inteligência dele, que ele deveria estar fazendo alguma coisa de útil pelo mundo e de útil pela família, só que ao invés de fazer isso, ele está no quarto se masturbando, ele está lá na biqueira fumando, ele está comprando álcool para ficar alcoolizado, ele está jogando videogame, caçando Pokémon. Vocês eu nem vou falar. Vou nem falar das mulheres. Olha aqui, meu esposo me traiu e eu estava grávida. Aí na hora que você descobre a traição, você joga automaticamente uma descarga de adrenalina no seu bebezinho que estava lá na sua barriga. Por quê? Porque você não é de ferro. Uma notícia dessa, para uma mulher que está grávida, o mundo dela, gente, o mundo, né, o chão se abre para essa mulher. Naturalmente, o cérebro entra em estado de alerta, e quando o nosso cérebro está em estado de alerta, do tipo, você está correndo perigo, sua vida está correndo perigo, seu casamento está correndo perigo, na hora, uma descarga de adrenalina vem, o coração dispara, a gente fica fria, todo o sangue nosso, a maior parte do nosso sangue se concentra aqui, para fazer os batimentos cardíacos, porque o corpo entende que a gente tem que correr, e o bebezinho que está lá dentro sente tudo isso. Eu sempre pensei que na gestação as crianças são afetadas pelo mundo externo. Sim, mundo externo e mundo interno da mãe. O que ela pensa, o que ela fantasia, tudo aquilo produz substâncias que vão para a corrente sanguínea dessa mãe. E a corrente sanguínea da mãe, né? O sangue que corre nas veias da mãe vai correr integralmente na criança. Então, mundo externo e mundo interno. Olha a responsabilidade nossa como mulher. O mundo externo, se estiver despencando e a gente conseguir manter sobriedade, manter-se equilibrada, o efeito disso é mínimo na criança. Mas a gente não é de ferro, né? Quem falou que o fato de estar gerando uma criança faz a gente virar uma mulher de ferro? Não, a gente segue sendo de carne e osso. Aí as coisas que acontecem lá fora nos atingem internamente e aí acaba indo para o feto. Travou. É porque está na hora de ir embora. E é isso que eu queria falar para vocês. Então entendam que muitos problemas, para não dizer todos e ser muito, né, geral, para não generalizar muito, eu quero dizer para vocês, saibam que a maioria dos problemas enfrentados por adultos tem problema lá atrás. E aprender a olhar isso e resolver isso, quanto antes fizer, mais chance você tem de viver uma vida que vale a pena, mais chance você tem de viver uma vida plena, mais chance você tem de fazer o que Deus precisa que você faça aqui nesse mundo. Alô? Eu vi o filme Ponto de Decisão, eu vi que meu marido é um homem bom. Sempre falo isso pra vocês. Vocês já acham que vocês estão casados com o monstro, né? O monstro. Vocês estão casados com aquele monstro lá do Stranger Things, vocês estão casados com o monstro lá do Star Wars, vocês estão casados... Vocês acham que vocês estão casados com o monstro, o pior de todos eles, com o Alien, lá do filme lá do Passageiro. Vocês acham que vocês estão casados com o zumbi lá daquele filme do fim do mundo. Até que de repente, vocês entendem que, na verdade, não se trata de um homem ruim, trata-se apenas de um homem adoecido. E que isso é muito diferente de uma coisa e de outra. Muito diferente de uma coisa e de outra. Então eu fico muito feliz se vocês saírem dessa aula, pelo menos cogitando a possibilidade de olhar para o marido de vocês e entender que não se trata de um homem ruim, trata-se apenas
de um homem adoecido. Que sua mãe e seu pai, independente do que fizeram, não eram monstros, eram apenas pessoas adoecidas. Isso não tira deles a responsabilidade, tá? Isso não tira do homem que matou os 2 filhos a responsabilidade. Isso não tira. Segue sendo responsável. Porém, nos dá chance de olhar para essas pessoas por um outro ângulo, pelo ângulo que Jesus Cristo, na verdade, olhava, né? Que é a tal da compaixão. E não é para ter pena e dó. É simplesmente para a gente poder ver o que a gente pode fazer no nosso lugar de esposa. Tá? E tem como destravar esse problema na raiz só com avaliação médica? Não, porque isso é uma questão psicológica. O médico não vai dar conta. Nem o psiquiatra, porque o psiquiatra ele não vai usar o tempo que ele tem de consulta para fazer terapia com você, para te ajudar a ir no cerne dessa questão, e se for no cerne da questão, ele não tem tempo dentro da consulta dele para poder te mostrar o que você precisa fazer. Então não adianta só diagnosticar, tem que saber o que fazer. Então até mesmo um médico psiquiatra, geralmente, tá? Claro que tem as suas exceções, mas em geral ele vai medicar, ele vai falar, olha, tudo isso que aconteceu na sua história fez com que você desenvolvesse um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Você tem TAG. O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Beleza. Para quem tem TAG, nós usamos essa dose de tais remédios, combinados com tais remédios, combinado com terapia, combinado com estilo de vida, combinado com não sei o que lá. Né? Então, eu particularmente, como consertar os meus defeitos? Que o meu filho pegou tudo. Hoje vejo que ele está muito adoecido. Eu tenho comigo que o que funciona é o que funcionou comigo, que é o que eu ensino para vocês. Aqui na mentoria 5D, lá na imersão, um pouquinho, né, nas aulas ao vivo, óbvio que aqui é só para contar para vocês que existe um caminho. Tá, Flavinha? Eu me propus a vir para a internet para falar sobre o que funcionou para mim, sobre o que me arrancou lá do poço que eu achava que não tinha fundo e me ajudou a construir uma vida que eu olho e falo, tô gostando. Essa vida tá muito chique. É por aí. Aliás, na verdade, eu olho para minha vida e falo, é muito maior, é tudo muito mais lindo do que eu imaginava. É por aí. Então, eu aqui. Agora, aqui é o único lugar? Não. As coisas que eu falo são as únicas coisas capazes de ajudar as pessoas? Não. Não, mas não mesmo. Só precisa ter identificação, né? Quem se identifica com as coisas que eu falo, com os depoimentos das minhas alunas, aí acessa o passo a passo que a gente ensina. Esse trabalho, meus amores, a gente faz dentro de imersão. Sim, nas imersões a gente traz, mas o protocolo completo é dentro da mentoria, que é o casamento 5D, tá? Inclusive, para quem participar da imersão, lá eu vou fazer uma condição, mas nunca vista antes, tá? E quando eu falo que nunca vista, nunca teve na história o que eu vou fazer dentro da imersão, um convite, um presente que eu vou dar para vocês, para quem estiver na imersão, para poder fazer a mentoria Casamento 5D, que é onde eu entro dentro do seu casamento, né? Então, Marisa, mas eu não sei se eu tenho condições de participar da mentoria. Marisa, não sei, seja lá o que for. Então faça a imersão, porque eu tenho certeza que o que a gente vai trabalhar dentro da imersão já te ajuda. Já te ajuda. Depois, se o seu problema for um pouco mais grave, quando você puder, você dá um passo a mais. É como se fosse uma escada, né? Aqui eu conto para vocês que tem solução. Na imersão a gente apresenta a solução, te mostra como fazer. Então você tem a condição de fazer. E, dependendo dos casos, vai precisar que eu entre junto, né? É lá na mentoria que eu entro junto para conhecer sua história e fazer, e te mostrar como fazer, tá bom? Hoje eu entendi que eu e meu marido estamos doentes. Rose, com a sua mensagem, com o seu comentário, eu digo que já valeu a pena esse encontro. Muito obrigada pelos testemunhos de vocês. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que vocês não são obrigadas a saberem por não terem sido, por não terem sido expostas ao que eu fui exposta.
Por conta de tudo que eu passei, eu busquei alguns caminhos, eu busquei alguns estudos, eu busquei alguns professores, e tudo isso me foi tão útil que eu senti que seria bem legal usar o meu tempo de vida para poder ajudar outras pessoas a chegarem na mesma conclusão, que eu não sou burra, eu só sou mal informada. É diferente uma coisa de outra. Burra é quem tem a informação, não faz nada com aquilo, né? Aí eu descobri que eu era mal informada, eu descobri que eu estava, infelizmente, agindo com as minhas próprias caraminholas. Eu entendi que eu estava, às vezes, repetindo a história da minha mãe. Eu entendi que, às vezes, eu estava me deixando levar pelo inconsciente coletivo, pela mente coletiva. Enfim, coisas que eu gostaria de ajudar vocês para que vocês não passassem por essa vida vivendo uma vida mais ou menos por conta de falta de informação. Não vai ser por falta de informação. Então, quando eu vejo vocês me dizendo que tá bom, a aula de hoje serviu para me apresentar a mim mesma, me contar que eu estou adoecida e que meu marido está adoecido, para mim já valeu demais da conta. Demais da conta. Porque a partir de agora, você não é mais uma mocinha desinformada. Não, agora você já tem informação. O que você vai fazer com isso, eu não sei. Mas você já tem a informação. Isso já faz com que você possa olhar com mais amor para você e para o seu marido. E é assim que a gente começa a construção de um casamento. Então, um beijo para vocês. O link para participar, para se inscrever e participar da imersão, tá na bio. É só você se inscrever. Aproveite porque vai ter reajuste de preço. E eu acho que não tem por que pagar mais caro, se podem pagar um preço baratinho, simbólico, porque nós vamos passar o próximo sábado agora, dia 21, inteirinho juntas, e eu vou ensinar para vocês pôr a mão na massa, fazer diagnóstico e pôr a mão na massa sobre como lidar com erros. E é isso. Acho que a gente não abre caixinha hoje, acho que também amanhã, não sei. Então, assim, aproveitem para se inscrever, revejam essa aula, veja onde que isso pode se encaixar aí na sua vida. E para quando você pensa que não tem solução, que não tem mais jeito, você não tem noção de quanto ainda tem jeito, quando ainda tem solução. Beijo pra vocês, vocês vão lá ver o vídeo que eu coloquei ontem sobre a tragédia que aconteceu em Tumbiara, um olhar diferente que eu aposto que vocês não viram em toda essa internet. Curta, compartilha, comenta, quem ainda não viu, vai lá. Ficou muito legal o vídeo, fico muito orgulho de colocar um conteúdo desse no ar. E eu gostaria muito de saber se vocês assistiram, se gostaram, e se gostaram, deixa lá seu comentário, compartilhe com mais pessoas, para que eles saibam que existe um jeito diferente de olhar para os problemas que estão afligindo os corações dos casados e das casadas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã tem aula, mas amanhã é sexta-feira, Marisa. Mas eu vou vir aqui pegar no pé de quem ainda não se inscreveu na imersão. Depois não vai ter aula sexta-feira mais não, viu? E eu vou fazer só para pegar no pé de quem ainda... Então, assim, quem gosta, assim, de uma chamada, de um cabresto, vem que amanhã eu vou. Amanhã eu vou pegar no pé de vocês. Amanhã é só por isso, tá? Não é porque teve feriado. Não, teve feriado, problema do feriado, né? Que a gente não teve aula aqui nem segunda nem terça. O problema não é nosso, o problema é do feriado. Então, amanhã vocês venham aqui me encher de orgulho, já tô inscrita. Eu assisti, eu adorei, que bom, fico feliz. Vocês estão ligadas. Muito feliz, ficou bem legal mesmo. Então, um beijinho pra vocês, até amanhã, excepcionalmente, às 8 horas, tá bom?